Irmãos, nós estamos, irmãos e irmãs, fazendo uma caminhada desde o primeiro domingo do mês para conhecer um pouco mais algumas histórias de família da Bíblia. Isso tem um objetivo, não é conhecer por conhecer, mas a Bíblia é como um espelho. Você vai ao espelho e você vê a sua imagem, você se vê. E eu tenho a impressão que a Bíblia é sempre para mim como um espelho. Não para ver somente a minha imagem particular, olhar o meu rosto, mas também a gente se olha como família, como sociedade, como igreja, através das histórias bíblicas. Alguém já disse assim sobre a Bíblia, foi um título, na verdade, de um livro, certa vez que eu li, que diz assim: a Bíblia... O título é A Bíblia, o livro que me lê. Porque a gente diz, eu vou ler a Bíblia. Mas quando você vai ler a Bíblia, na verdade você é lido e lida pela Bíblia. E eu tenho, nesses dias, relido, não lido, mas relido as histórias das primeiras famílias da Bíblia. E impressionada eu tenho ficado como essas histórias da vida das famílias da Bíblia leem a vida familiar de todos nós. Hoje, século 21, cada um de nós estamos sendo lidos como família nas histórias dessas famílias. Na primeira semana vimos duas famílias que a gente chamou de famílias arquétipos, modelos, que foram as famílias míticas da Bíblia. Quem lembra? As duas primeiras que a gente viu. Eva, Adão, Caim e Abel. E vimos aí também outra família, nesse mesmo dia. Noé e sua família. A primeira família pela qual se registrou a entrada do pecado, da desobediência, que começa numa história familiar, de desentendimento entre dois irmãos. Porque o pecado, irmãos, a palavra pecado na narrativa de Gênesis 1 a 3, quando vai aparecer a primeira vez a palavra pecado, não é no evento de Eva sendo seduzida pela serpente. Entra a palavra pecado quando Caim matou Abel. Ali aparece a primeira vez escrita, grafada a palavra pecado. A palavra que entra na relação lá de Adão e Eva e a serpente é desobediência, desvio de uma ordem divina para justificar todo o processo. Mas é muito forte que o desentendimento entre dois irmãos é o pecado da humanidade. E aí se entende por que a violência, o sangue se espalhou por todas as famílias da terra. Na semana passada vimos mais duas famílias, não, apenas uma família. Qual foi? Quem estava aqui? Abraão e Sara, Isaac e Ismael. É a primeira, o núcleo familiar dessa família, inicialmente. E aí a gente fez a partir de um texto que é uma bênção, dizendo que o Deus Pai de Abraão, Isaac e Jacó. E aí fizemos então a sequência de três famílias. A família de Abraão a gente viu, falta ver a família de Isaac e de Jacó, que é a família de Sara, Abraão ligado a Sara, e a família de Rebeca e de Raquel, os nomes ocultados das matriarcas dessa família. Irmãos, a história de Rebeca, não é? Rebeca e Isaac é uma história que tem demais, assim, fatos e situações que nos ensinam demais. Então eu queria lhe chamar a ler primeiramente Gênesis 25, 19. Vamos começar por aí. Gênesis 25, 19. Só vou ler esse versículo. Esta é a história da família. Essa é a história da família
de Isaque, filho de Abraão. Relendo como fizemos a semana passada, essa é a história da família de quem? De Isaque sozinho. Quem é que está com Isaque? Rebeca. Essa é a família, a história da família de Rebeca. E o que se passa é muito interessante na história dessa família. Toda essa história é simbolizada em nomes. O significado do nome dos atores principais dessa família: pai, mãe e 2 filhos gêmeos. Rebeca foi, como ela casou com Isaque, é uma história muito conhecida. Como é que Isaque conseguiu Rebeca? Quem sabe já essa história que é muito famosa? A história do noivado, da escolha de Rebeca como noiva. Quem conhece? Onde foi buscada essa noiva para Isaque? Pode falar, minha gente. Essa mensagem da manhã é quase um estudo bíblico, né? Então a gente pode interagir. Ele conheceu ela lá pelas ruas onde ele vivia. Ele vivia longe da sua cidade de origem, já estava na terra de Canaã. E aí o que é que o pai pede para o seu servo? Vá buscar uma noiva para o meu filho dentre a minha origem familiar, porque havia muita preocupação com as misturas étnicas, religiosas, que podiam envolver brigas territoriais, brigas entre as nações, na verdade. E ele disse: eu quero que você vá buscar uma noiva para mim, da minha própria casa. E casa aqui esse conceito amplo de uma linhagem, de um clã. E o servo obedientemente vai: como é que eu vou fazer? Você vai aonde? Tinha um lugar onde se dava o noivado e o casamento, minha gente. Quem estava por aquele lugar estava atrás de um noivo. Onde é que Rebeca estava? O poço, o famoso poço que vai reaparecer lá no Novo Testamento, quando Jesus encontra uma mulher. Qual é a mulher? Samaritana, o poço de Jacó. Por isso que aquele texto, uma vez eu dando uma assessoria sobre esse texto lá em Fortaleza, tinha um grupo de jovens da Pastoral da Juventude da Igreja Católica, e eles fizeram uma releitura bonita desse texto. Disseram que Jesus, na verdade, foi para ali, mas ele sabia que tinha mulher atrás de marido ali, e que houve uma chavecada. Eles usaram fizeram um chaveco entre Jesus e a mulher samaritana. Eu morri de rir. Mas eles estavam dizendo, querendo aproximar Jesus da vida dos jovens, né? Como é que o jovem interpreta esse texto? Mas, na verdade, por que é que Jesus foi tão mal entendido no texto da samaritana? Como é que você para num poço e pede água a uma mulher sozinha no poço? Por que se estranhou? Porque era tradição. Poço é lugar de encontros amorosos. Quem vai para o poço está atrás de mulher para casar. E o servo sabia disso, foi buscar a esposa para Isaque no poço. Quando ele chegou lá, ele disse, e ele estava com medo, porque o patrão dele disse: não volte para aqui sem uma noiva para o meu filho. E ele foi buscar, gente, aqui para jovens dessa igreja, né? As mulheres e os homens jovens ainda em busca de alguém para casar. Eu acho lindo o temor desse servo, gente. Ele não estava buscando mulher para ele, não. Era para o filho do patrão. Agora você não sabe, Gleice, o temor dele. Eu preciso levar a melhor, porque meu patrão me pediu. Ele estava com tanto medo de não encontrar, ou se encontrasse a mulher disser: não, eu não quero ir não. Ele disse que ele orou. Ele, antes de chegar no poço, disse que ele orou e pediu a Deus: Deus, não me deixe errar ou voltar para casa sem a mulher para o filho de Abraão. E aí, quando ele acaba de orar, está Rebeca lá no poço, a mais linda. A mulher era belíssima, e ele chega e conta a história para ela. Lhe pede água e disse: olha, eu vim aqui, não vim por nada não é para mim não, viu? E ele conta a história, e Rebeca fica toda, nem conhecia o noivo, mas já ficou animada. Foi para a casa do seu pai com
os servos e sua comitiva, ele falou com o pai, e aí aparece o detalhe que me chamou a atenção agora relendo essa história, que isso não é comum. Rebeca era ouvida na casa do pai dela, coisa incomum, porque ele disse, olhe, que ele disse, eu quero levar ela. Aí ele disse bem assim, você tem que escutar ela, porque o noivado ficou certo, mas ele disse, eu quero que esse camarada venha aqui, que quer casar com a minha filha, que eu quero conhecer ele. Você não faria assim não também? Todo pai faria, né? Vou ter uma entrevista com esse camarada para ver se ele merece a minha filha. Aí o servo disse, mas eu não posso voltar se eu quero já levar ela. Ele disse, agora aí não é comigo, aí é com ela. E ele chama Rebeca. Essas histórias estão todas aí na Bíblia, gente. É só comecei a ler aí. É encantador, é melhor do que assistir novela. Em vez de você ligar a Rede Globo na Babilônia, que é uma Babilônia do mal, você abre sua Bíblia e vai ler novela encantadora. E aí, ela diz, a mulher, ela é decidida. Rebeca aparece ali. Rebeca é uma mulher decidida. E ela disse, eu quero ir, meu pai. E ela mesmo toma a decisão de já sair dali comprometida para casar com Isaac. É uma história de amor bonita, porque eles quando se encontram, e ele devia ter uns 40 e tantos anos, ele não era tão jovem, e ela era jovenzinha. E ele se encantou e eles casaram, demorou 20 anos, e eles não tinham filhos. Ela não podia engravidar. As histórias de todas essas mulheres, das primeiras famílias da Bíblia, são histórias de repetição. Não sei porquê, mas as histórias se repetem. Eu sei porquê. Parece que a Bíblia é um livro de psicologia também. Por isso que tem muito trabalho de leitura psicanalítica da Bíblia. Porque, vou dizer, a psicanálise nem existia, a Bíblia tem muita coisa interessante. Quem já viu falar que existe uma tendência muito grande de filhos reproduzirem as histórias dos pais? Por exemplo, quando eu fui casar, já me disseram alguns, que eu fui atrás, as meninas que vão casar vão escolher o pai. Indiretamente, inconscientemente, procuram o pai. Isso procede da psicanálise, Eliane? Eu não sei. A referência. Aí eu não acreditava muito nisso, não. Eu digo, minha gente, que acho que às vezes você quer o oposto do pai, né? Ou quem não teve referência do pai. Até no oposto é uma busca do pai. Até que eu conheci o Wellington. Quando eu me caso com o Wellington, começo a conhecer, quando eu boto os dois juntos, meu pai e o Wellington, eu digo, oxi, e é meu pai? E tem gente que já diga que parece que o Wellington saiu do útero do meu pai, porque eu nunca vi parir, só que eu não sabia que estava escolhendo. Quando eu comecei a ver, eu digo, é meu pai, porque vou chamar a palavra da minha mãe, as presepadas, as presepadas são as mesmas. Mas o jeito de amar também é o mesmo. O jeito de tratar a mim, eu vejo como meu pai trata a minha mãe. Eu digo, eu não fiz conscientemente, mas as referências ficam. Gente, na história de Rebeca, de Sara, Rebeca e Raquel, tem uma repetição constante. As três não podem ter filhos. E Deus precisa intervir na história. Interviu no útero de Sara e fez ela parir já como idosa. Interviu no útero de Rebeca e fez 20 anos depois, ela não foi como Sara. Chorou, sofreu, mas esperou. Mas quando nasceu, vieram gêmeos. E aí vem o significado dos nomes. Rebeca, o significado dela no nome hebraico quer dizer amarradora. Jacó quer dizer trapaceiro. E Esaú, cabeludo. Então, teve uma mulher que faz leituras da Bíblia na perspectiva de gênero, pegou os textos todos que envolvem os três e preservou o nome, não o nome que tem aqui, Rebeca, Jacó, Esaú,
e botou e contou a história com seus nomes originais. A amarradora fez isso, sassá. O trapaceiro, papapá, papapá. O cabeludo, gente, a história ganha um movimento e um sentido impressionante. Sim, Isaac nessa história. Quem é Isaac? E o nome dele tem um sentido também. É como se fosse mais ou menos é o trapaceiro. É o mesmo sentido do nome de Jacó, só que o trapaceiro é porque a palavra para traduzir é muito ruim para nossas linguagens atuais, mas é como se fosse um trapaceiro passivo. Ele também é trapaceiro, mas ele é um trapaceiro passivo, que não protagoniza suas trapaças, mas que ele está por trás dela. Há quem diga, e na história, não é? Jacó, já no nascimento, ele passa a perna no irmão, porque ele vem agarrado no pé o primeiro a nascer Esaú. Por isso ele tem o direito de primogenitura. O que nasce primeiro é o herdeiro. Mas o Esaú queria tanto ser o primeiro que quando ele nasce, já nasce agarrado no pé do irmão. E vai ser a história toda de Esaú, de Jacó, no calcanhar acho que calcanhar de Aquiles existe desde aí. Jacó é o calcanhar de Aquiles de Esaú. E diz que a profecia primeira foi dita dentro ainda dos dois no ventre da mãe. Aí dentro estão dois povos e duas nações que vão rivalizar. Se explica por quê? Porque esses textos não foram escritos antes dos fatos, mas muito depois dos fatos. São textos para explicar a briga já existente muitos anos depois de duas nações e dois povos. E daí nascem esses irmãos e aí começa o primeiro erro de família, nessa família histórica da Bíblia. Preferência do pai e da mãe. Cada um preferia um. O preferido da amarradora era o trapaceiro. E o preferido do trapaceiro passivo, que era o pai, era Esaú. O cabeludo. O preferido era o cabeludo. Cresceram os meninos nessa diferença do tratamento do pai e da mãe, cada um. E no fundo, no coração de Rebeca, por que é que Jacó não foi o primeiro a nascer? Porque se ele fosse o primeiro a nascer, ele tinha todo o direito. E dizem nas análises que isso não estava só no coração de Rebeca. No coração também de Isaac havia uma preocupação. Parece que Esaú não era um camarada ambicioso, daqueles capazes de lutar pela terra, pela conquista. Isso era um problema, não era para Esaú, era um problema para a herança familiar inteira. Gente, a primeira história de trapaça de Jacó e Esaú, para explicar o caráter dos dois, diz que o Esaú era caçador e o Jacó gostava de ficar maneiro, fazendo o trabalho mais maneiro. O trapaceiro gostava de se escorar, fazia o trabalho também de cuidar do gado, mas ele não ia caçar e matar a caça e cozinhar. E o cabeludo tinha essa característica. Um dia, o cabeludo chega de uma dessas suas caças, morrendo de fome, e o Jacó, que ficava em casa, o trapaceiro, aprendeu a cozinhar, cozinhava bem. Rebeca era uma exímia cozinheira. Está lá comendo um prato de cozido maravilhoso que Rebeca tinha feito. Quando Esaú chega com fome, diz: rapaz, me dê esse prato de comida. O irmão chega faminto, ele comendo, diz: me dê esse prato de comida para comer. Aí Jacó, o trapaceiro, diz ao cabeludo: eu dou, se você me der o seu direito de primogenitura. O camarada realmente com fome, minha gente, não pensa. Você já viu que não é bom a gente tomar nenhuma decisão com fome, ir para o supermercado com fome. Você compra
Tudo que você não diz, você diz, o porquê que eu comprei isso? A fome que não lhe deixa pensar. Eu mesmo quando digo ao Wellington, meu filho, a gente tem que fazer alguma coisa, eu estou com fome, me leve primeiro para comer, porque senão eu não tenho paz para pensar. Coitado, era coordenado pela barriga, o Esaú, o cabeludo. Não pensou duas vezes, tá feito. Entregue a você o direito de ser primogênito. Por um prato de comida, minha gente. Comeu, se fartou, depois foi lamentar, mas já tinha lá, nessa época, palavra era palavra. E aí já está o primeiro momento onde existe a explicação dessa relação familiar de preferência e que parece justificada pelo caráter de um que não ambiciona tanto quanto devia ambicionar como o outro. O outro era estrategista, o outro pensava lá na frente, e aquele coraçãozão, Esaú é um coraçãozão, e eu não gosto quando se fala da história de Jacó e Esaú, dando um destaque a Jacó, porque Esaú, gente, é um personagem fantástico de se ver. Parece que ele não entrou na mentalidade dos homens daquela época. Ele é um camarada que tem, vamos dizer, quase uma inocência nas suas relações. E o outro, talvez bem conduzido por Rebeca, apresenta. Então essa é a primeira história muito conhecida. E a segunda história não acontece entre os irmãos apenas. Aí aparece o papel da amarradora da história. A amarradora das tramas familiares. E aqui, todas as mulheres olhando para a gente, sempre bota a mulher coitada, sofre violência, tem que disputar com os homens os espaços de poder. Agora, vou dizer, tem um lugar que mulher tem poder, muito mais do que homem, é na casa. É ou não é? Uma conversinha de mulher no ouvido de um homem muda as histórias de impérios e nações. Quem concorda, diga amém. Minha gente, as grandes decisões, na verdade, a mulher dizendo, porque não está no lugar de poder e de decisão. Indiretamente está, porque fica ali. Você já notou isso? Já notou para fulano como está? Esse seu amigo, não sei, esse seu amigo não é muito confiável. Aí o camarada que não estava com maldade nenhuma já diz, epa, já vou desconfiar. Você já notou fulana? Olha, fulano. Aí o camarada, que homem parece, olha, Isaac, o trapaceiro passivo é uma figura simbólica de muito homem. E hoje em dia está cada vez mais comum esses homens manipulados por mulheres. Se tem algum aqui nessa manhã, diga amém. Tem algum homem aqui manipulado por mulher? Não. Mas, minha gente, a mulher faz tão bem feito que o camarada não se sente não manipulado. Se sente protagonizando tudo. E no final... Oh, Jesus, a Bíblia é um livro de psicanálise coletiva. Mas sabe que tem as mulheres fortes sempre existiram. Minha gente, aqui no interior de Alagoas tem mulher mais temida do que coronéis aí que matavam, que coordenam histórias familiares de disputa de terra, de forma, mulheres fortes na história sempre existiram. Mulheres fortes na Bíblia tem demais. E a gente sempre destaca as boas mulheres fortes e os seus papéis na história da salvação. E tem muitas mulheres fortes que atuaram. Agora, também tem muitas mulheres fortes que usam a sua energia para desgraçar o projeto de Deus na história. A mais famosa da Bíblia no Antigo Testamento, qual é? Que virou até uma adjetivação de mulheres más. Jezabel. No interior o povo chama, isso é uma Jezabel. Isso é uma Jezabel. O que é Jezabel? Tudo que você pensar de uma coisa ruim de mulher é uma Jezabel. E Jezabel é um personagem da história, esposa de um rei.
E ela não foi rainha, ela foi a mulher do rei que comandou o negócio. Porque ele era um rei do povo de Israel, só que casou com uma mulher do povo que adorava Baal. Ela era adoradora de Baal. E dizem que, por influência dela, ele conduziu o povo à adoração de Baal. Rebeca é essa amarradora forte. A trama da história familiar dela, da família dela, é toda traçada por ela, do começo ao fim. Mas, irmãos e irmãs, e aqui eu chamo a atenção principalmente de nós mulheres. Nós podemos amarrar, sim, ser amarradoras no sentido de costurar, de alinhavar nossas histórias familiares de forma a glorificar a Deus e potencializar o agir de Deus na história da nossa família. Mas tem mulher amarradora do mal na sua casa, que pontua, dá os pontos certinho para destruir. Isso é normal, porque nós somos seres humanos, homens e mulheres de forma igual, podemos ser usadas para o bem e para o mal. Rebeca fica na história como uma mãe perversa, irmãos. Uma mãe perversa, aniquiladora da harmonia familiar. Alguém tem uma mãe assim? Não diga amém. Não diga que a sua mãe é assim. Não precisa publicar. Mas a gente há poucos dias celebrou o Dia das Mães e parece que mãe é um ser que não existe, né? Que só tem virtude e qualidade, que é o bem. Mas quem aqui não já sofreu por alguma dificuldade gerada por sua mãe? Às vezes histórias que começam desde o ventre e você cresce ouvindo coisas que não, as preferências percebidas, declaradas, às vezes não percebida pela mãe, mas declarada e percebida pela família. Às vezes as palavras que vai semeando, em vez de harmonia entre os filhos, comparações. Vai gerando sentimentos de indisponibilidade na família, entre os pais e os filhos. Até em casos de separação, irmãos. A família se separa, o casal. Se você tem uma mulher amarradora do reino de Deus, mesmo doída e sofrida, ela não usa a separação para criar indisponibilidade, sofrimento para os filhos, de separar os filhos dos pais. Mas muitas mulheres projetam toda a sua mágoa, sua tristeza e seu rancor com o marido para os filhos. E esses são os que mais sofrem no processo de separação. Porque são jogos, viram peças de um jogo cruel entre homem e mulher. E Rebeca, infelizmente, entra na história como essa mulher amarradora do mal. E aí eu vou contar a última história que acontece na história dessa família. Diz que Isaac sente que está perto de morrer, diz que está ficando cego. Você desconfia dessas narrativas porque às vezes isso é comum. O homem sempre é desculpado. Por exemplo, Abraão não queria engravidar a escrava. Quem mandou? Sara. Ele nunca quer protagonizar o mal. Algumas suspeitam que ele já falou com o filho perto de Rebeca para Rebeca ouvir e agir, porque ele sabia que ela era de fazer alguma coisa. Diz que chama Esaú, o cabeludo, que é o primogênito, e diz: sinto que eu vou morrer. E mesmo ele sendo primogênito, antes de o pai morrer, ele tinha que transferir a bênção da família para um filho. E aí, claro, ele chama Esaú, é seu preferido. E diz: olha, me prepare uma comida. Esse povo gostava de comer. Ganhava-se tudo pela comida. Me prepare um cozido especial. Depois de comer, eu vou transferir. Aquela bênção significava: você vai herdar tudo, você vai comandar o povo. Era esse tipo de bênção. Esaú não contou história, foi para a mata caçar a procura da melhor caça para trazer, cozinhar para o seu pai.
Rebeca diz que Rebeca escutou, a amarradora escutou a conversa, foi atrás do trapaceiro de Jacó e disse: olha, seu pai falou isso e isso para o seu irmão, e eu já tenho um plano articulado, já amarrei tudo. Vou pegar um cozido, vou fazer um cozido que eu sei o gosto do seu pai, vou fazer do jeito que ele gosta, e antes que seu irmão chegue, você vai levar esse cozido para o seu pai, que ele não está enxergando nada mesmo, não vai ver, e vai lhe abençoar. O pobre do Jacó disse: minha mãe, isso não vai dar certo. O meu pai vai perceber que eu não sou Esaú. E aí começa deixa eu ver aqui para vocês verem aonde está a enganação. Eu queria que vocês lerem 27, Gênesis 27. Gênesis 27. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia ao seu filho a partir do 6. Rebeca disse ao seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer ao seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu coma, e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho, traga-me 2 cabritos escolhidos para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Leve então ao seu pai para que ele a coma e a abençoe antes de morrer. Disse Jacó sua mãe: mas o meu irmão Esaú é homem peludo, cabeludo, e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo de tolo em vez de bênção. Trarei sobre mim maldição. O filho dizendo à mãe. Aí a mãe diz o quê? Disse-lhe sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vai e traga para mim. Minha gente, eu fiquei até com medo de Rebeca nessa hora. A mulher é uma amarradora terrível, né? Vai ter maldição. Se tiver alguma maldição, que ela recaia sobre mim. Faça. E aí ela foi pensar nos detalhes. Você vai pegar uma roupa do seu irmão para ficar com o cheiro dele. Pegou uns pelos de bicho, mandou ele botar nos braços. Para quando o pai apalpar, é cabeludo, é esse mesmo, é o cabeludo. E assim aconteceu. Diz que no começo ele desconfiou, Isaque: você não está parecendo que é Esaú não, a voz está diferente. Aí ele bota o braço, o velho cego, coitado, enganado, botou lá o braço. Quando apalpou, é o cabeludo mesmo. E aí, também com aquele gosto daquela comida especial na boca. Tem que ver o papel da comida nessa história. Eu pensei, a gente fala: o Hélio, tu gosta de cozinhar, gosta de comer. O papel da comida, que a mesa pode ser uma bênção, mas a comida, às vezes, minha irmã, é para ludibriar a cabeça. A camarada não pensou nada e abençoou. Quando Esaú, o cabeludo, chega, tudo já foi feito. A bênção que era dele foi usurpada por uma trama do seu único irmão gêmeo e da sua mãe. O que é que você pensaria em fazer? Traído, atraiçoado pelo seu único irmão gêmeo, apoiado por sua mãe. Minha gente, a gente reclama das nossas histórias de vida. É tanta gente fazendo drama. Eu estou com trauma, porque aí minha mãe disse uma palavra ruim comigo. Minha mãe nunca me elogiou. Estou triste. Não consigo ir para frente na vida, porque a minha mãe nunca disse: parabéns, meu filho, muito bem. E esse pobre desse irmão ia parar onde? Se fosse conduzido pela lógica de que tudo de mal que lhe acontecer justifica o que você não pode se tornar. Ser traído pelo irmão e pela mãe. Veja a conversa dele com o pai, que eu achei comovente. E agora meu óculos está embaçando, não estou enxergando nada.
35, 27 e 35, quando ele chegou, seu irmão chegou, ele falando com o pai, astutamente recebeu a bênção que pertence a você. E disse a Esaú, não é com razão que o seu nome é Jacó. Jacó é trapaceiro. Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai, o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú, eu o constituí senhor. Ele constituiu, ou seja, colocou o outro irmão como senhor desse. Isso, gente, na cultura, talvez você não entenda, mas na cultura tem uma força simbólica impressionante. A bênção já o tornou servo do irmão. Eu o constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele. A ele supri de cereal, de vinho, que é o que eu poderei fazer por você. E o que é que eu posso fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai, meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção. Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Eu achei, nunca fui tocada tanto pela experiência de Esaú como aqui. Não tem uma bênção para mim? E eu pensei para nós pais. Às vezes a gente guarda as bênçãos quase todas para um filho só. Eu sei que a maioria das vezes o mais cabeçudo, que não acerta em nada, você fica abençoando mais. Mas não é justo também. Não é justo também, irmãos. Os filhos que sabem se virar sozinhos, que fazem as coisas certas, não pode também ser que nem o filho mais velho do filho pródigo. O pobre ficava em casa, cuidava de tudo, foi obediente, mas se sentia pouco valorizado. Vamos pensar só racionalmente na cena. As bênçãos dos pais devem ser para todos os filhos, irmãos. Eu sei que isso não é fácil. Igual, vamos ter cuidado, porque eu sei que a gente lida com coisas que a gente desconhece em nós mesmos. Relação de mãe e filha não tende a ser mais conflituosa do que a mãe com o filho homem? Existe toda uma explicação para isso, da psicologia. Mas sabe o que eu acredito? Que diante de Deus, irmãos, em oração, no Espírito, quem nos conhece por dentro, a gente pode corrigir muitas dessas distorções e se livrar de muitos erros que a gente comete. Nós não somos seres bonecos, nós somos seres pensantes, racionais e somos imagem de Deus. Nós podemos recuperar o controle da situação e dizer, peraí, não vou reproduzir o antagonismo, a rivalidade de mulheres que existe desde mãe e filha, aqui na minha relação familiar, e lutar contra isso. E empoderar as mulheres da sua casa, e empoderar também os homens, os meninos, e construir igualdade desde o seu lar. A bênção deve ser para todos. E isso é a marca do cultural de uma geração de famílias, mas que pela graça de Deus pode ser quebrada pela intervenção divina. E eu vou fechar essa história no 41. Vá para o verso 41. Esaú, como era de se esperar, guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo, não disse a ninguém, disse a si mesmo, os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Então matarei o meu irmão Jacó. Irmãos, agora para pensar aqui, o que é que a gente aprende com essa história familiar? A história de Caim e Abel de novo se repete. É Caim e Abel de novo. 2 irmãos. Um mais esperto do que o outro, ou alguma interferência que distanciou os dois. E o final da história era para ser exatamente o mesmo. Um irmão matando o outro. E por que não terminou a história assim? Termina assim? Por causa de uma coisa fantástica que entrou na história. O perdão. Esses irmãos precisam se separar. A amarradora entra em ação de novo. Rebeca percebe isso. Seu irmão vai lhe matar. Eu conheço ele, ele vai lhe matar.
Ela não age nunca sozinha. Vai lá no Isaac, no trapaceiro passivo, e diz: olha, já estou sofrendo. Veja, mulher sabe contar uma história. Chega no ouvido dele. Já estou sofrendo, imaginando que o nosso primogênito, nosso menino que vai herdar tudo, vai casar com uma estrangeira dessa, uma cananeia. Vai ser uma desgraça na nossa família. Eu não queria passar por esse sofrimento. Quem sabe se você não podia mandar ele lá para a casa dos meus parentes, longe daqui, para casar com uma da nossa casa. E não casar com uma dessas daqui, essas mulheres que não presta daqui. Isaac, parece que ele tomou a decisão. Aí ele, eita, é mesmo. O que é que eu vou fazer? Aí chama Jacó, chama o trapaceiro e disse: olha, tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão. A decisão não foi dele, mas ele assume. Tomei uma decisão. Vou mandar você lá para a casa de Labão, da família dos meus parentes. Você vai ficar por lá e vai casar por lá. Na verdade, Rebeca queria distanciar Jacó de Esaú, porque sabia que assim que Isaac morresse, os dois iam se matar. E aí Jacó vai. Creio aí no processo divino. Porque às vezes, irmãos, o rancor, a mágoa está tão grande que a gente precisa de um tempo de distância para curar. A distância naquele momento não foi ruim, foi positiva. E outra coisa, leiam a história de Jacó, do trapaceiro, a partir daí. Deus faz um trabalho com ele, irmãos. O trapaceiro vai ser trapaceado. Porque um trapaceiro só muda de caráter quando ele é trapaceado. E quem é que Deus bota na vida dele? O sogro. Labão. Minha irmã disse: você é trapaceiro, eu sou 1,5. Você agora vai se ver comigo. Ele chegou lá, se encantou por Raquel, queria casar com Raquel. Raquel a mais linda, formosa, se apaixonou. E de fato existe uma história de se apaixonar, porque ele teve várias mulheres, mas a paixão dele era Raquel, a filha mais nova. Aí fez proposta de casamento a Labão. Labão disse: tudo certo, lhe dou, trabalhe 7 anos para mim. Quando acabar os 7 anos do seu trabalho, eu lhe dou minha filha Raquel. Trapaceiro com trapaceiro. Depois dos 7 anos ele disse: não vou lhe dar Raquel não, vou lhe dar Lia. Disse que Lia era feia, tinha o olho trocado. Tem isso, viu, minha gente? Lia era bichinha, desfavorecida. Aí ele disse: tame essa. Não vou lhe dar Raquel. Trapaceiro sendo trapaceado. Ele ficou com Lia. Disse: mas eu queria Raquel. Naquela época podia, viu, minha gente? Hoje não podia, pode mais não, viu? Mas eu quero Raquel também. Ele: você quer? Mais 7 anos de trabalho. Resultado, Labão esperto, 14 anos de trabalho forçado e duro, aumentando o rebanho de Labão, crescendo, e só tendo filho que era também bens e aumentava a família, e com um certo tempo. E outra coisa, Labão era esperto, tinha uma forma que ele tinha lá de dividir os bens, que estava passando o tempo e Jacó sem guardar a herança, rebanho. Ele tenta enganar o velho engana ele. Eu sei que nessa história ele procura as esposas e disse: olha, seu pai, minha irmã, nunca encontrei um melhor do que eu. Agora eu encontrei, eu tenho que fugir daqui, porque ele vai acabar comigo. E aí decide pegar a sua família toda e voltar. Mas como voltar? Sabendo que tem um irmão o odiando e querendo lhe destruir. Aí eu queria terminar aí a história quando eles se reencontram. Capítulo 32. Capítulo 32, verso 11. Verso 7. Ele já está voltando com tudo que ele tem de volta. No verso 7, 32, 7, Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu os 2 grupos, todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois, os camelos, pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Gente, eu só quero ler esse destaque para dizer: ele vai preparado para quê? Para uma guerra.
Porque nesse tempo, Esaú também cresceu. Esaú tem exército, tem um povo. E ele está preocupado, prepara a comitiva dele em várias etapas. Depois ele tem outra ideia, vocês vão com vários presentes. Cada um que encontrar Esaú antes de mim, entregue para ele, era gado, era riqueza, para ir amenizando a raiva dele. O bicho era medroso, era trapaceiro, mas era medroso. Para ver que quando ele chegar em mim, ele já está mais tranquilo. Antes de encontrar o irmão, então, acontece uma atitude, um primeiro sinal de mudança do trapaceiro. E acontece aí no 32, 22. Ele manda passar a esposa, os filhos, todo mundo e diz: agora me deixa aqui sozinho. E é o que acontece, a narrativa do 22, 32, 22. Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez também passar tudo o que possuía e ficou sozinho. Então veio um homem, isso é um anjo, que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Só uma pausa, irmãos. Jacó está acostumado a receber a bênção muito de graça, com trapaça, sem lutar. Isso aqui é um grande ensinamento para os nossos filhos. Aqui ele teve que lutar. Irmãos, nossos filhos precisam aprender a lutar. A bênção não cai do céu. E uma mãe amarradora, trapaceira, que dá de graça para o seu filho, está ensinando mal. Está criando um trapaceiro e uma pessoa que vai ter problemas na vida dele. A gente tem que ensinar nossos filhos a lutar. Jacó precisou aprender a lutar aqui, lutar por uma bênção, porque as que ele tinha recebido até então, veio como trapaça fácil da mão dos pais. E eu não vou dizer agora mais da mãe, dos pais. E por isso que ele teve um caráter tão fraco e tão ruim. Então disse o homem, seu nome, aí ele recebe finalmente, só que essa bênção que ele quer agora, não é a bênção de primogenitura, não é a bênção material, porque ele já tem muito. Sabe a bênção que ele está lutando aí, irmãos? Deus, mude meu caráter. Porque o nome mudado aí, o nome significa o caráter. Mude o meu caráter, porque eu não vou aprender a construir nada se eu não me mudar por dentro. Tem uma hora, irmãos, que não adianta ficar culpando a mãe, o pai, o que não teve ou o que teve, as trapaças das nossas famílias, os erros familiares. Eu sinto nesse momento aqui como Jacó dissesse: agora é uma luta minha sozinho. Eu tenho que mudar algumas coisas. Eu quero ser um melhor marido, não vou ficar querendo corrigir nada na minha mulher. Eu tenho que mudar primeiro. A mulher tem que mudar também. Os filhos mudam. Então ele tem aí finalmente o seu nome mudado. Então disse o homem, 28, seu nome não será mais trapaceiro. Lembra, Jacó é trapaceiro. Seu nome não é mais trapaceiro, mas Israel. E o que quer dizer Israel? Qual o significado agora do nome Israel? Isso depois se tornou o nome do povo de Deus, minha gente, o povo de Israel. Aquele que lutou com Deus. Irmãos, ninguém está convidado. Olha, não ficou assim, não foi mudado assim, de trapaceiro para virtuoso, de trapaceiro para, diga aí um adjetivo bem bom. Veja, o nome mudado também comunica aquele que lutou com Deus. Israel significa o que lutou com Deus, o que luta com Deus. Irmãos, todos nós somos, por dentro temos Jacó, como eu já falei lá de Abel e Caim.
E isso aqui é muito bonito, porque o nome, veja que não mudou de trapaceiro para generoso, bondoso, maravilhoso. Não. Estou em luta com o que eu sou. A gente começa a mudar quando a gente começa a lutar com o que a gente é. E ele venceu na hora que ele disse: eu vou lutar. Que a bênção não vai vir de graça não, como veio por trapaça, ela vem por luta. Luta que me fere, porque ele saiu com a coxa ferida, saiu mancando. Nós não vamos mudar o que a história toda nos fez familiar. Nós temos alguns traços que vão estar sempre com a gente, que podem nos conduzir para o mal, se você não estiver lutando com Deus. Dizendo: Senhor, não me deixa que isso me leve para perdição. Eu sou egoísta. Senhor, eu vou lutar contra esse egoísmo. Senhor, eu sou maldosa, às vezes gosto de julgar as pessoas. Eu quero lutar contra isso, não me deixa. Gente, a mudança é lutar contra aquilo que é mal dentro de nós. A mudança do trapaceiro foi essa: não me conformo mais com o que sou, não vou culpar mais ninguém também, eu vou lutar. E dessa luta ele saiu transformado. Agora vou encerrar. Essas histórias são verdadeira novela. Eu penso que vou contar 2 capítulos, só consigo contar um, porque a novela tem muitos detalhes. No 33 você vê a história que não terminou como Abel e Caim, pela graça maravilhosa. Primeiro, de uma luta de... 2 coisas mudaram o final dessa história. A primeira, a luta, o trapaceiro que entrou na vida de Jacó, do outro trapaceiro. E às vezes nossos filhos precisam aprender na vida, deixa aí e aprender. Depois a luta dele pessoal com Deus, sozinho. Não me conformo com o que eu sou, eu preciso ser melhor do que isso, e eu posso ser melhor do que isso, como esposo, como filho, como irmão. E finalmente, o terceiro elemento, irmãos: perdão. 33, quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando, com 400 homens, dividiu as crianças, Lia, colocou as servas lá, preparou o povo, preparado para a guerra. Passou à frente, aproximar-se do seu irmão. Qual foi a atitude dele? Finalzinho do 3. Aqui na minha diz: curvou-se até o chão 7 vezes. O que isso significa? Número 7 a gente já aprendeu. Que significado? Plenitude, totalidade. Se rendeu totalmente, é isso que quer dizer. Se humilhou totalmente. Lembra que a bênção que o pai deu para ele, trocada, dizia: você vai ser servo do seu irmão. Eu abençoei para você ficar como um servo. O que é que aconteceu aqui? Eu vou ser o seu servo. Eu quero ser o seu servo, meu irmão. Está errado. O que eu fiz está errado. O que meu pai fez está errado. O que a minha mãe fez está errado. Não, você não vai ser meu servo. Eu serei o seu servo. Minha gente, não dá para lembrar de Jesus. Eu não os chamei mais de servos, mas de amigos. Quem quiser ser servido, que sirva. Eu vim para servir. Parece que existe uma consciência agora nessa luta com Deus. Esse trapaceiro virou um servo humilde e reconheceu diante do seu irmão humildemente, se prostra humildemente na frente do irmão. E esse gesto não é pedindo perdão. Nesse gesto ele está se jogando e dizendo: quero ser seu servo. Eu estou errado. Gente, admitir culpa, admitir onde errou, ter coragem de voltar atrás. A maioria das nossas famílias estão truncadas pela falta desse gesto. Mulher que, porque é orgulhosa, não quer se render nos pés do marido e dizer: me perdoe, eu errei. Maridos que não fazem a mesma coisa. Filhos que não se rendem para dizer: me desculpe, meu pai, minha mãe. Pais com mais dificuldade ainda de pedir perdão aos seus filhos pelos erros.
Irmãos, a receita, diz que não existe receita para muita coisa. Eu posso dizer que aqui tem uma receita fantástica para curar nossas famílias. Humildade, perdão. Uma família se destrói, irmãos. A gente pode ser diferente em tudo. Erros todos nós vamos ter. A gente erra como pai, como mãe, como esposa, como esposo, como filho. Todo mundo erra. Mas o que nos prende ao erro e que nos leva a destruir não é o errar. Já diz a antiga frase, errar é humano. Impossível não errarmos. Mas o que não nos prende ao erro e que permite a graça de Deus é isso aqui. É se render e pedir perdão. E a atitude de Esaú. Lembrei do pai do filho pródigo. Outra cena simbólica. O filho chega na casa achando que vai encontrar o quê? Um pai? Tá bom, eu vou lhe aceitar, mas com essa condição. Foi assim? Correu, abraçou e beijou. O pai que beijou o filho primeiro. Veja aí o que é que acontece no 6. Mas Esaú correu. É o pai do pródigo. Quem é que tem que correr ao encontro? Quem está errado, né? Esaú correu na frente. Quando viu o irmão, que tinha uma certa distância, o irmão lá rendido, ele correu. Esaú correu ao encontro de Jacó, o abraçou ao seu pescoço e fez o quê? Minha gente, é a mesma cena do pródigo. O beijou. E eles choraram juntos, choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são? A família dele, separados por uma situação, uma história, e que agora ele pode reconhecer: puxa, é minha cunhada, são os meus sobrinhos, e reviver uma história familiar. Eu quero então pular para o verso 10. Mas Jacó quer pedir desculpa também com presentes. Esaú não queria aceitar. Jacó insistiu. E depois termina assim: não, se te agradastes a mim, aceita esse presente de minha parte. E essa frase de Jacó que eu queria destacar, porque Jacó está dizendo para o seu irmão Esaú: olhar a tua face, ver tua face, é como contemplar a face de Deus. Olhar para o seu rosto, meu irmão, agora, e poder olhar, depois de tantas histórias que nos separaram, poder olhar e ver o seu perdão. Eu estou vendo Deus. Irmãos, isso é restaurador demais. A gente quer tanto ver a Deus, né? Vem para o culto ver a Deus, quer jejuar, orar, buscar a Deus para ver a face de Deus. Sabe como é que Jacó viu a face de Deus? No momento de perdão e reconciliação com seu irmão. Espiritualidade na família é o tema que vai ser pregado hoje à noite. E eu termino essa série. Ainda ficou a história de Raquel, não sei se eu vou contar mais. Raquel é a mãe de José, do Egito, tão conhecido. Nós vamos ver se dá tempo para contar. Mas essa história, irmãos, fala de elementos de espiritualidade na família cada vez mais escassos. Problema não são diferentes, nem maiores nem menores do que os nossos. Esse espantinho todinho acontece dentro das nossas casas. E não vai deixar de acontecer. Não é porque a gente é família cristã que não vai ter disputa, inveja, traição. Mas, gente, o elemento diferencial das nossas vidas familiares deve ser isso daqui. Humildade. Luta com Deus para mudar. Uma mulher que luta com Deus para mudar, ela vai ser uma bênção na vida do marido. Um marido que luta diante de Deus para ser um homem novo, ele vai abençoar sua família. Um filho como Jacó, marcado desde cedo para ser trapaceiro na família, mas ele luta com Deus, ele muda e abençoa a família. Um filho como Esaú, que perdoa, mesmo sendo tão prejudicado, ele abençoa a família. Irmãos, esses elementos de espiritualidade numa casa, numa história familiar, são
elemento de salvação, porque a gente fala tanto, eu queria uma família salva, e está salva, está na igreja. Tem muita família salva vivendo a desgraça da briga, da inveja, das discordâncias. Uma família salva é uma família que consegue amar e perdoar incondicionalmente, que consegue se humilhar, que esses elementos estejam em nossa família, no nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar todos os pais que estão aqui presentes com seus filhos. Vocês vejam que eu comecei dizendo que o Renan e a Gleice receberam a notícia que vão ser pais de novo de um bebê, agora de um rapazinho. E o desafio aumenta. Você pode dizer, eu estou livre porque eu só tenho um. Quem só tem um filho pode transformá-lo num incapaz. Amarrar o filho, deixá-lo num grau de dependência absurda. Quem tem mais de um pode incorrer nesse risco de gerar competitividade entre os irmãos e doença entre os irmãos. E é injusto que a gente que é adulto não tenha a humildade de procurar nossos filhos para dizer assim, eu errei com você. Estou tentando fazer diferente no segundo, no terceiro, mas eu errei. Os primeiros sempre pagam um preço mais alto, é uma coisa impressionante. Então eu gostaria de convidar todos os pais e mães que estão aqui para trazerem seus filhos até aqui à frente, independente de idade. Eu queria que você trouxesse seu filho até aqui, para a gente pedir misericórdia a Deus, para a gente dizer ao Senhor, Senhor, tem misericórdia. Todas as idades, irmãos. Filho não tem idade, não é? E eu vou repetir. Se você tem um filho só, você diz, mas eu só tive um. Mas você pode incorrer no erro de achar que esse um filho é seu. Maria de Nazaré, ela achou que Jesus era dela, enquanto ela só tinha ele. E ele com 12 anos disse, mulher, que tenho eu contigo? Eu estou fazendo a vontade do meu pai. Algumas mães aqui iam direto para a terapia. Meu Deus, meu filho não me ama, né? Então, ocupem aqui, olha, venham mais para cá. Eu queria que todos viessem aqui para frente, para a gente interceder pelos nossos filhos e filhas nessa manhã. Essa canção diz, cobre-me, cobre-me. Nós vamos pedir isso a Deus em nome de Jesus. Pedir a cobertura de Deus sobre nossas casas. Pedir a cobertura de Deus sobre nossas vidas. Pedir a cobertura de Deus sobre nossas atitudes. E vamos ter cuidado, irmãos. Porque você pode dizer assim, mas eu estou dizendo tudo como deve ser. Irmãos, filho não se ensina com conversa, se ensina com atitude. Vocês já ouviram sobejamente crianças que estavam dentro do carro e alguém deu uma cortada no pai e o menino botou o dedo para fora e deu dedo. Aonde essa criança viu isso? Na escola? Na igreja? Não, viu no pai ou na mãe. Então a gente ensina com atitude. A atitude fala mais alto do que a conversa. A atitude fala mais alto que a conversa. Então nós vamos cantar essa canção, cobre-me, Senhor. E espero que a gente entenda que ser crente, irmãos, é isso. Não é a música que você ouve em casa, pelo amor de Deus. Se sua casa, sabe, você come sarapatel, não come sarapatel, isso tudo é besteira. Mas é seu filho poder chegar na escola e dizer assim, em casa eu posso ser quem eu sou. Lá em casa, quando meu pai erra e minha mãe, eles me pedem perdão. E quando eu erro, eu peço perdão a eles. E olha, não precisa viver junto não, viu, Luciana? Porque eu tenho 3 irmãos por parte de pai. E os 3 me disseram que me detestavam se eu nunca ter vivido com eles. Porque meu pai, toda vez que queria atingi-los, dizia, vocês não estudam como seu irmão. Vocês não são homens como seu irmão. Vocês não vão ser ninguém como seu irmão.
Veja que coisa insana. Nós quatro fizemos um pacto de neutralizar a influência negativa do meu pai, que consciente ou inconscientemente se deixava ser usado pelo inimigo. Queria que a gente cantasse essa canção. O ofertório, ao final, você trouxe a sua oferta, a gente não precisa fazer aquela funda, né? Então você vem e deposita. Até porque eu sempre tenho dito, dízimo nesse contexto é para que a gente tenha força para pregar para outros. Tem muita família, irmãos, precisando ouvir. Por isso que uma palavra pode mudar muita coisa. Muita coisa. E aí, Suzete, por isso que eu chamei a sua atenção agora há pouco, e do grupo que estava lá fora. Porque adolescente, a gente não ensina com conversa, a gente ensina com atitude. Por isso que eu chamei a atenção do pessoal da música que estava lá fora. Porque a pregação precisa de respeito e de atenção. E não existe esse grupo. Mas era uma coisa importante. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esse lugar de ser pastor é muito chato por causa disso. Mas alguém precisa dizer, está errado. Não faça mais assim. Não ajuda. Educa com atitude também. A atitude fala mais alto. Eu nunca vou esquecer, Ódia, quando você disse que quem traz a Bíblia... Vocês lembram disso? Uma vez a pastora disse, tudo educa, Marcela. Quando eu trago a Bíblia, eu educo. E quando eu deixo de trazer, eu também estou educando. Eu estou dizendo, traga não. Então, não é só o pregador, o professor de escola bíblica e o pai e a mãe que educa. Todos educam. Então vamos cantar essa canção. Cobre-me, Senhor. E que Deus proteja nossas casas, irmãos. Nossos filhos, nossos casamentos, nossas relações entre nossos irmãos, nossas relações entre pai e mãe. Isso não está longe da gente não, viu? Está bem pertinho. Vamos ficar todos em pé, por favor, e vamos cantar. Cobre-me, aleluia, com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Olha o que diz. Se o trovão e o mar se erguendo, que Deus nos livre. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, descansarei, pois sei que és Deus. E a minha alma está como? Minha alma está, glória a Deus, aleluia, segura em ti. Sabes bem que em Cristo vivo. Somente as vozes agora. Se o trovão e o mar, aleluia, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu descansarei, pois sei que és esse. Se o trovão e o mar sobre a eu voarei, sobre as águas tu também descansarei. Queria chamar todos os demais aqui para frente agora, por favor.
A gente tem pai novo aqui que já virou vô, já virou vó. Queria que todos viessem para frente e dizer, irmãos, que prefiro 1 milhão de vezes ver Isa e Joyce brincando de boneca aqui, ó. Porque elas poderiam estar brincando de boneca agora lá na sala, enquanto vocês estavam no sofá assistindo corrida, assistindo um filme. Muda ou não muda? Na cabeça delas, isso aqui é o parque de diversão. E que bom seria que que eles tragam os brinquedos, que eles fiquem brincando debaixo do banco, que eles saiam correndo debaixo. Não é para fazer isso não, viu? Mas que eles saiam correndo, eles não estão vindo não. Que eles saiam correndo debaixo do banco. Que enquanto rola o culto, a pregação, eles estejam, sabe, assim, isso aqui é meu parque de diversão. É diferente lá da sua casa, porque nesse momento você está dizendo para o seu filho que para você é importante estar aqui, sem castração. E vai chegar o tempo que eles então vão abandonar o brinquedo e vão querer algo mais, e depois algo mais, e depois algo mais, sem pressão. Graças a Deus. Espírito de Deus. A família, de uma forma geral, a ideia de família, a ideia conceitual de família, sempre viveu sobre ataque. Porque o diabo sabe, desde o projeto inicial, que o homem sozinho, ilhado, individualizado, separado, não é ninguém. Mas quando a gente se junta em grupos familiares, quando a gente se reconhece no outro, quando a gente se apoia no outro, não há demônio que derrube a nossa vida. Que nós possamos, ó Pai, guardar esses valores no nosso coração. Bom a pastora dizer que ninguém está livre de errar. Nós somos passivos de erro. Mas continuar errando no mesmo lugar é inconcebível. E ninguém precisa de estudo para isso, para saber que é inconcebível. Precisa de humildade, precisa de perdão, precisa se humilhar na tua presença, precisa lutar com Deus como Jacó lutou, para que finalmente possamos experimentar transformação e mudança. Guarda nossas casas, Pai. Guarda nossos filhos, independente da idade que eles têm. Aonde quer que eles estejam nessa manhã, que o Senhor os guarde e os proteja e os livre do mal. Mas que a gente não faça como uma vez disse Eliane, a gente fica ouvindo, dizendo, queria tanto que meu pai estivesse aqui, que minha mãe estivesse aqui, que meu irmão estivesse aqui, porque eles precisavam ouvir. Senhor, a gente canta aqui, a começar em mim. Então, se eles não estão aqui, não ouviram, é porque o Senhor queria falar conosco. E que essa luta no Val de Jaboque comece hoje entre eu e o Senhor. Que possamos sim ser costureiros, como estamos aqui fazendo fuxicos, que possamos juntos fazer fuxicos juntos, mas que seja o fuxico do bem, a costura do bem, porque chega de costura do mal. Guarda nossas crianças, guarda nossos casais, guarda nossos idosos. Quantos idosos com medo de ficar idosos e com medo de ficar doente, ouvindo as narrativas, porque não querem ser um peso, não querem ser um fardo. Então guarda nossos idosos, guarda a todos, ó Deus, que aqui estão representados, e que a tua bênção alcance nossas casas, e que ao voltar para casa hoje, nós possamos chegar com a semente boa, não semente de religião, mas semente boa, semente que glorifique o teu nome, e comece a causar transformação na nossa casa. É o que eu te peço, Senhor, humildemente, no nome de Jesus. Amém e amém. Aí queria que as casas se abraçassem, tá? As cestas vai estar aqui. Se você trouxe, deposite sua oferta, porque vai ser importante, tá bom? Marluce vai deixar aqui e você pode entregar agora, e nós vamos para a escola bíblica. Deus nos guarde e nos livre, em nome de Jesus.